os salvos não vão ficar ao léu, mas com Jesus eles irão ao céu. Neste país, lá na mansão do Salvador. E os crentes salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará. Eternamente com Jesus morarão no céu. Desperta, ó igreja, que está na hora. Esta é a última hora que o Mestre voltará. Neste dia, quando o sol escurecer, a luz do dia não aparecer e a lua em sangue se tornar, e os crentes salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam um hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará. Eternamente com Jesus morarão no céu. Queridos e amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Despertai, edição desse sábado, dia 22 de fevereiro do ano de 2025. A direção geral é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda e na comunicação com todos vocês, o pastor Gabriel Vitor. O nosso pastor Ademar, que pregou hoje na colônia Vitimaçum, no Centro de Retiros Leão de Judá, em uma noite marcante para a região dos Campos Gerais e mais especialmente ali na colônia Vitimaçum, onde nós temos uma congregação da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, mas pela primeira vez aquela região recebe um trabalho, né, dessa magnitude. A participação da orquestra aqui da nossa sede nacional, do vocal da nossa sede nacional, do coral de irmãs e integrantes também de outros corais que foram junto com a van da igreja, com ônibus, em carros particulares para participar desse trabalho maravilhoso. Participação também das igrejas dos Campos Gerais, como os irmãos de Ponta Grossa e os irmãos de Castro, que uniram forças nesse trabalho para estarem juntos ali na colônia Vitimaçum, adorando o nome do Senhor, e em breve, com toda certeza, os irmãos vão acompanhar o conteúdo, o material da realização desse trabalho, até porque a equipe de mídia também esteve presente, gravando e registrando todos esses momentos especiais. Queremos agradecer nessa noite de hoje os trabalhos técnicos do nosso querido companheiro Gabriel Conflas, que está aqui conosco, modulando todo o trabalho eletrônico de áudio e imagem, para que nós possamos chegar a você até da melhor forma possível, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora a um louvor aqui na nossa programação e na sequência desse louvor nós vamos acompanhar um testemunho especial. Nós vamos reviver um lindo testemunho para a glória de Deus, mas antes disso nós queremos lembrar que nesse domingo será o Domingo da Família aqui na nossa sede nacional. Pastor Jefferson Henrique em 2 horários, 3 da tarde e 7 da noite. 15 e 19 horas, pregando a palavra de Deus, orando pelos dons do Espírito Santo e o Senhor Jesus operando maravilhas entre nós aqui na sede nacional. Domingo da Família, 15 e 19 horas, 3 da tarde, 7 da noite. Você é muito bem-vindo com a sua família para conosco participar e também receber as copiosas bênçãos do Senhor Jesus. Tremer o deserto,
Senhor. Ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Amém. Presbítero Wilton, seja muito bem-vindo. Uma alegria ter o senhor aqui conosco, companheiro. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, presbítero Gabriel, todos os nossos irmãos aí nessa seleta audiência, né? Verdade. Com certeza é uma oportunidade única, exclusiva. Presbítero Wilton, eu queria começar fazendo para o senhor uma pergunta que a gente sempre faz, né? Quando a gente recebe os nossos convidados aqui. O senhor nasceu em um berço cristão? Eu tenho a grata satisfação de ter nascido num berço cristão. Apesar de ter uma divisão ali num primeiro momento na minha casa, presbítero Gabriel, porque o meu pai foi uma das primeiras famílias do município de Itarumã a ser alcançada pelo Evangelho. Saiu uma família de Fernandópolis, no estado de São Paulo, e mudou para a nossa região. E ali um tio do meu pai que vivia uma situação muito difícil na sua família, uma situação de opressão mesmo,
E Deus alcançou ele, e através dele ele virou um missionário na família. Que coisa. E ele ganhou a família para Cristo. Assim, algo maravilhoso. Isso ainda lá nos idos de 1960, ou 1950, aliás, 1950. E o meu pai, nesse interim, ele batizou, ainda solteiro, só que ele casou com a minha mãe, que também é da mesma família, assim, é aparentado também. Só que a minha mãe católica, e quando ela casa, ela leva na mala a imagem dela, né? Ela leva, e naquele momento, assim, o meu pai afastou ali da igreja e foram viver a vida deles. E 2 anos depois, eles casaram em 1972, em 74 eu nasci em 1974, numa época que, assim, hoje às vezes muita gente reclama, né? Mas eu digo que eu já vivi todas as eras na minha vida. Por quê? Onde eu nasci era um lugar distante, não tinha recurso de hospital, de saúde, não tinha energia, não tinha água encanada, e a gente morava numa casa de pau a pique. Que o chão era chão batido. Então, assim, era totalmente desprovido de qualquer recurso que a modernidade pode nos dar hoje. Mas, graças a Deus, Deus nos ajudou e nos fez caminhar. E quando eu nasci, minha mãe teve uma dificuldade muito grande ali, e só um milagre a minha vida, porque ali naquele momento a única pessoa que assistia a minha mãe era a minha avó, e o meu pai, que estava ali também, mas a gente morava numa casa que era distante da casa do meu avô, e a única pessoa que estava junto com meu pai no meu nascimento foi a minha avó paterna. E minha mãe teve algumas complicações, mas graças a Deus, Deus nos assistiu ali também naquele momento. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. E a minha mãe ainda nesse tempo, católica ainda, apesar de tudo, já ouvindo o Evangelho. Para o senhor ver, presbítero Gabriel, como que era a situação ali em Itarumã. Itarumã, naquela época, era considerado como um sertão. Né? Meus avós vieram de Minas para Goiás, para uma região que naquela época era considerado sertão. E eles chegaram ali, e a família, o meu avô paterno foi morar em cima de uma serra, um lugar de difícil acesso, e o evangelho chegou para ele, e não chegou para minha mãe. Lá eles nem conheciam ainda. E isso dentro do mesmo município. Né? E a minha mãe vai, então, morar próximo à casa do meu avô, e ali ela conhece o Evangelho. Só que ela ficou naquela resistência, vai ou não vai. E um certo dia, ela já tinha participado de diversos cultos ali, o meu tio incentivando ela teve uma afinidade muito grande com ele, tio do meu pai, e um dia o pastor vem visitá-los e vê assim a minha mãe com toda a característica de crente, mas não era ainda. E ela foi na igreja, na cidade, chegou na cidade, o pastor conversou com ela e ela não tinha decidido. Já tinha mudado muitas coisas, ela já tinha mudado, mas não tinha decidido. O pastor falou: olha, irmã Sebastiana, nós vamos ter um batismo. A irmã vai batizar, a irmã quer batizar, e ela falou: pastor, eu só vou batizar o dia que eu receber o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Então, presbítero Wilton, a mensagem pentecostal era muito forte naquela época. Era transformadora, né, presbítero Gabriel? Assim, pessoas que viviam oprimidas pelo diabo ali,
uma vida que não tinha jeito, tinha vários recursos já espirituais que essas pessoas da minha família tinham buscado, não resolvia, né? Não resolvia. E o Senhor Jesus, a mensagem da cruz chegou ali e resolveu o problema deles. Não era coisa simples, não era coisa fácil. Tem um livro que foi escrito pelo meu tio, esse que foi o pioneiro lá da minha família, e ele conta a história dele. O nome dele era Joaquim Martins de Macedo. Um homem que deixou um grande legado no Evangelho lá na nossa região também. Então, assim, ele conta o sofrimento que ele passou, as lutas que ele passou e a forma que Deus alcançou ele. Graças a Deus. E eu sou grato a Deus, porque a minha mãe, então, chega o dia do batismo, a minha mãe não tinha decidido batizar, vai de carroceria de caminhoneta, viajando praticamente 40 quilômetros em estrada de chão, que era muito ruim, precária. Quando eles chegam na igreja, a igreja já estava de pé, fazendo a oração para os irmãos saírem para o batismo. Naquele momento, a minha mãe recebeu o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. E com aquela decisão que ela já tinha dado para o pastor chegou nela, depois da oração. Claro. Falou, irmã Sebastiana, a irmã vai batizar. Falou, agora eu vou batizar, pastor. Então, Deus. Assim, e com isso, eu cresci, presbítero Gabriel, nesse ambiente. O meu pai, apesar de ele ter ficado um tempo afastado do Evangelho, mas foi um homem que sempre me apoiou muito, um homem que me ajudou em todo o tempo. Eu conheço a parte sul e sudoeste do estado de Goiás, toda aquela região, o meu pai me apoiando para eu participar de congressos, de convenção da igreja. Na época, eu com 14 anos eu comecei a cooperar na obra. E assim, a gente percorria, minha mãe sempre ia com a gente. Por quê? Porque surgiu aquelas questões, chega um momento que é o momento da decisão, né? E como e aí, ou vai para a festa mundana, ou a gente vai procurar, é um anseio da alma humana, né? Que é procurar uma forma de satisfazer os desejos da alma. E o Senhor nos concedeu, assim, Deus deu uma graça para minha mãe, e ela esforçava, deixava o trabalho que ela fazia ali, que ela nem podia sair, na verdade. Meu pai e minha mãe tinham um trabalho muito difícil. A gente tinha um sítio e um açougue, e aquilo... Quem tira leite sabe que vaca não tem feriado, não tem dia santo, né? Não tem domingo, então é todo dia. E a minha mãe ajudava em todas as tarefas, tanto no açougue, no sítio, e mesmo assim ela dedicou o seu tempo para colocar esse evangelho também no nosso coração. E eu sou grato a Deus por isso. Presbítero Wilton, a influência de um pai e de uma mãe na vida dos seus filhos é uma coisa muito marcante, né? Tanto para o mal como para o bem, né? A gente vê, por exemplo, aquela moça que dança diante de Herodes, né? Ela pede a cabeça de João por pura influência da sua mãe, né? Então, assim, a importância do pai e da mãe estar presente na vida dos filhos, impulsionando eles para o caminho de Deus, então uma coisa fundamental para a criança, para o adolescente, para o jovem que seja, né? Eu, assim, presbítero Gabriel, eu fui na escola, né? A escola é uma influência também, além da família, na vida da gente. E na escola eu fui muito envolvido assim, com futebol. Nas aulas de educação física, não era que eu tinha nenhuma habilidade para isso, mas era uma coisa que de repente começava a surgir assim, no meu coração, de querer fazer aquilo de alguma forma. Parece que seria interessante assim também. Só que com a influência dos meus pais, assim, me ajudando, me incentivando, chega um momento que é o momento da decisão. E eu, com 13 anos, minha mãe me convidou para eu ir numa festa que tinha em Cacilândia, Mato Grosso do Sul, que fica próximo, 70 quilômetros.
E eu falei para ela que naquele dia eu não podia ir porque eu tinha uma aula de educação física. Na verdade, eu estava interessado, era no futebol lá, em alguma coisa que iria acontecer ali. E a minha mãe foi, a minha irmã também, que é mais nova do que eu, foi. E na volta, a minha mãe me contou, chegou muito alegre, a minha irmã foi batizada no Espírito Santo. Nesse dia, né? E eu perdi a oportunidade naquele momento, assim... Imaginei, né? Quem sabe se eu tivesse lá, Jesus poderia ter me batizado, por que não, né? Verdade. Não que eu seja melhor do que a minha irmã, nunca, né? É uma pessoa que, graças a Deus, meus irmãos, eu tenho um outro irmão também, são pessoas que Deus me ensinou a amar. E eu já tinha, presbítero Gabriel, 2 pessoas na minha vida que... assim, 2 tios, um irmão do meu pai e um irmão da minha mãe, que me marcaram muito, assim. Eles, naquela idade, assim, eu tinha, para mim, naqueles 2 homens, como pessoas, assim, que eu tinha que me espelhar nele. O irmão do meu pai, porque ele era uma pessoa muito forte. Ele era maior do que eu, e um homem muito forte, então ele era o único nas lutas lá no campo, lá quando meu pai... ainda era novo, que enfrentava o meu pai e conseguia vencer o meu pai. Então eu tinha uma admiração por ele, assim, né? E o outro era um irmão da minha mãe, que é o pastor César Vital. E só que, infelizmente, eu perdi o meu outro tio no alcoolismo. E ele sofreu um acidente, esse acidente foi fatal. E aí foi para mim um paralelo para minha vida. Que caminho eu quero seguir? Estava diante de mim, era a decisão que só dependia de mim. Que só dependia de mim. E eu, graças a Deus, posso falar isso aqui junto com os irmãos, para quem está nos ouvindo, nos assistindo ou vai assistir em outro momento. A melhor escolha para a nossa vida é servir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O presbítero Wilton, sabendo que o pastor César, né, foi uma referência assim, para o senhor teve oportunidade de estar junto com ele, caminhar junto com ele na jornada de fé. Eu digo assim, porque quando a gente se espelha em alguém, a gente tem assim, vontade de estar junto com aquela pessoa, pelo menos um pouco, para absorver um pouco mais. O senhor teve essa oportunidade? Graças a Deus. Graças a Deus. Com isso... ele sempre me incentivava. Muitas vezes, o presbítero Gabriel, o pastor César chegou na minha casa e ele era de casa, a gente foi criado junto, ele é 10 anos só mais velho do que eu, então assim, nós fomos criados junto e ele chegar na minha casa por algumas vezes. Ele me chamava, a gente ia para o quarto, ajoelhava ali, ia buscar a Deus junto, na minha casa. Fora quantas vezes que eu tive a oportunidade de sair. Uma vez, junto com um outro grupo de irmãos, nós evangelizamos a cidade toda. Claro, como diz o pastor Jairo, uma vez, ele até declarou aqui que lá também a cidade muito organizada, mas também 2 garis dá conta de toda a cidade, né? É claro que isso tem aí também uma dimensão aí também, mas de qualquer forma... lá em Tarumã? Agora nós estamos aguardando o novo censo aí, né? Mas em torno... O censo aproximado que tinha da última previsão era mais ou menos 7 mil habitantes. 7 mil habitantes. Hoje, claro, não é mais aquela Itarumã da minha época lá, né, que não tinha hospital. Hoje, inclusive, um dos sistemas de saúde muito bom, uma cidade muito pequena, é a cidade toda asfaltada, então, assim, é outra dimensão. Mas eu tive a oportunidade, junto com o pastor César, outros irmãos, de ir porta por porta e deixar um folheto e falar do Senhor Jesus lá em Tarumã. Nós andamos centenas, alguns milhares de quilômetros no município de Itarumã, visitando pessoas ali, levando uma palavra de esperança, levando o evangelho a muitas pessoas ali. Isso é coisa que
não apaga da minha memória, assim, viu, presbítero Gabriel? É coisa maravilhosa. Assim, conheci o pastor César antes... conheci assim, né? Eu lembro, tenho lembrança ainda, ele solteiro, depois ele casa, é consagrado a diácono, depois a presbítero, né? E assim, são coisas que Deus foi trabalhando, assim. E isso, para mim, é um grande espelho. Tanto é que eu não fui naquela festa, mas aí tinha uma outra festa em seguida, lá na mesma cidade, em Cacilândia. Isso foi em dezembro de 1987. Eu ainda com 13 anos, a gente estava ali e dessa vez eu não dispensei a oportunidade de ir, né? E o Senhor me alcançou também, me batizou com o Espírito Santo, eu com 13 anos ali também. E aí com 14 anos eu comecei a cooperar. E para mim, assim, o pastor César é um grande exemplo para a minha vida, né? Hoje a gente vê aqui grandes homens que Deus tem levantado, mas esse é uma pessoa que Deus me deu, né? Para ser aquela pessoa que sempre me incentivou, me corrigiu, me instruiu, me exortou, e em todos os momentos. Eu, inclusive, uma época, eu passei uma temporada na casa dele também, assim, meus pais foram para o Mato Grosso e eu ainda estava estudando, e eu vivi um tempo ali, assim, junto com a família. Os filhos dele como meus irmãos. Uma curiosidade, às vezes muitos irmãos, às vezes até quando eu falo isso, os irmãos também às vezes ficam perguntando assim, né, tentando entender como é que é. É que eu casei com a Lívia, que é sobrinha da esposa do pastor César. Então, nós dois somos sobrinhos dele e nós dois somos sobrinhos da esposa dele também. Então, os nossos primos são como irmãos, né? Então, nós somos uma mesma família. Apesar de, nesse caso, diferente do meu pai, que é aparentado da minha mãe, eu não tenho nenhuma parentela com ela, assim, né? Mas somos uma mesma família também, assim, também. Presbítero Gabriel. O presbítero Wilton, então, assim, esse momento foi um divisor de águas na vida do irmão, né? Por volta ali dos 13 anos, né? Dos 13 anos. É interessante que mesmo a pessoa tendo nascido em um berço cristão, ela precisa ter a sua experiência pessoal com Deus, né? Sem Como dúvida. o senhor disse, essa decisão. Há dias atrás o pastor Ademar estava pregando aqui na sede e ele disse assim, a decisão para a salvação é uma decisão personalíssima, é uma decisão que depende da pessoa, entre ela e o Senhor. Então isso é muito interessante porque às vezes a pessoa nasce na igreja, cresce na igreja, mas nunca teve um encontro pessoal com o Senhor. A questão de servir a Deus, em primeiro lugar, é a revelação da salvação. Né? É receber a revelação da salvação. Ninguém, nem um filho de crente é crentinho. Né? A gente sempre ouve essa expressão e isso é a coisa mais verdadeira. É verdade. Isso é a coisa mais verdadeira. Às vezes, assim, pessoas que estão na igreja, ouvem o evangelho, às vezes até têm alguma experiência com Deus. Não que não tenha, mas é uma questão de escolha. É uma questão de escolha e é uma questão individual. O pai não vai salvar o filho e nem o filho vai salvar o pai. E isso é uma coisa que é individual, mas nós temos que ter essa questão dos pais, como o irmão já colocou, a responsabilidade dos pais de ensinar os filhos. Não é isso que Provérbios nos ensina? Né? Nos fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque mesmo quando ela estiver velha, ela não vai esquecer disso. Ela vai saber. Por mais que ela não vai estar no caminho, mas ela vai saber qual que é o caminho. O dia que ele fizer, essa pessoa que está fora do caminho, o dia que acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo, de cair em si, ela vai voltar para o caminho, né? Ela vai voltar. E é uma certeza também. O pai sempre está esperando o filho.
Glória a Deus. Né? Independente, às vezes você está aí agora pensando, mas eu desperdicei minhas oportunidades, mas hoje ainda é oportunidade, hoje é tempo de você cair em si, de você ver ainda que o Pai está te esperando. Amém. E presbítero Wilton, teve alguma dessas idas e vindas aí do irmão ainda na adolescência, ali para a juventude, fazendo a obra do Senhor? Teve alguma experiência assim que foi aquela que mais marcou o irmão, assim, sabe? Ali na obra de Deus, durante essa fase da vida do Senhor? Tem, assim, presbítero Gabriel, a gente tem algumas situações, eu vi muita coisa acontecer. Eu nasci, né, na Assembleia de Deus, tenho uma admiração muito grande por muitos líderes, pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, muitos já estão na glória com o Senhor, mas são pessoas que me ensinaram muito, assim, pessoas que me deram essa oportunidade de aprender. Um fato marcante, assim, irmão Gabriel, a gente estava um dia, igreja pobre, pequena, de uma cidade pequena, a gente estava fazendo o muro da igreja, cercando a igreja. Os irmãos colaboraram e foi confeccionado aqueles pré-moldados, né, aquelas placas pré-moldadas, e a gente estava fazendo o cercamento da igreja. E, inclusive, o pastor César, na época ainda diácono, se eu não estou enganado, se a memória não me trai aqui, ele chamou alguns irmãos que ainda não eram batizados com o Espírito Santo e fizeram ali, ele chamou aqueles irmãos, eram os irmãos chegados, assim, cooperadores da obra, por mais que às vezes não tivesse nem o título, mas eram irmãos esforçados ali. E o pastor César chamou os irmãos e falou: irmãos, vamos fazer um propósito com Deus, vamos aproveitar que nós vamos estar reunidos aqui, fazendo o trabalho da obra de Deus aqui também, né? Vamos fazer um propósito para os irmãos, um propósito de jejum para os irmãos serem batizados. E naquele dia, um trabalho não assim tão fácil, né? Carregando placas de muro ali, e o dia inteiro cavando buraco. E aí, nesse interim, alguns daqueles irmãos que estavam naquele propósito não suportou ali, não teve a paciência de aguardar e não foram até o final. Né? A hora que terminou, era um dia de domingo, e aí os irmãos ainda tinham que ir em casa tomar banho para voltar para o culto, e tinha que ser algo rápido. E aí o pastor César convidou o pastor: pastor, vamos ali, nós estamos num propósito de oração para o irmão orar por nós. Vamos ali. E aí nós entramos para dentro do templo, e o pastor César falou para o pastor o propósito, que era para os irmãos receber o batismo no Espírito Santo. E naquele dia, presbítero Gabriel, era, pelo menos ali naquele momento, foram 4 ou 5 irmãos que receberam o batismo no Espírito Santo no encerramento daquele propósito. E o pastor César, ali empolgado com aquele momento, ele falou: e os irmãos continuem orando, que hoje o Senhor ainda vai batizar mais alguém ainda. Eu sei que naquele dia foi quase 10 irmãos batizados no Espírito Santo, numa igreja pequena, né? A igreja naquela época não tinha 100 membros, então assim, quase 10% da igreja, claro que alguns daqueles irmãos não eram nem membros ainda, e receberam o batismo no Espírito Santo. Só que tem uma curiosidade: aqueles irmãos que não foram até o final no propósito, eles não receberam. Então, assim, são experiências que o Senhor marca, né? Nós temos que ter um compromisso com aquilo que a gente assume, assim, também. Então, são coisas que, às vezes, insignificantes ao nosso olhar, mas que Deus trabalha nas coisas pequenas, né? Deus trabalha no propósito do coração do homem para fazer aquilo que ele votou diante do Senhor também. Então, assim, isso é algo que eu não esqueço. Assim, sem falar, às vezes, algumas vezes que nós saímos
e carroceria de caminhoneta lá para aquelas estradas quase intransitáveis assim, e já chegava na hora do culto, e aí não tinha como ir nem em casa tomar um banho, já chegava direto e ia para a igreja ali no dia de domingo, ia louvar a Deus, ia glorificar a Deus e servir a Deus. Então, assim, são coisas que Deus nos colocou assim, são experiências que o Senhor nos dá. E uma outra experiência foi justamente, eu já na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, eu morava próximo a Itarumã e todo final de semana eu ia congregar. E aí surgiu uma oportunidade de trabalho em Lusiânia, ali no entorno de Brasília. E eu fui para lá, e quando eu fui conversar com o pastor César sobre essa oportunidade, ele falou, mas e como é que fica a questão de congregar? Lá não tem igreja, e como é que fica? Falei, não, eu vou vir, pelo menos na Santa Ceia eu venho. E aí, se der para vir algum outro dia, eu venho, mas são 660 quilômetros. Só que o que aconteceu? Eu vim no primeiro, no segundo. Quando foi no terceiro mês, tinha um feriado, eu aproveitei para ir visitar meus pais no Mato Grosso, e eu cheguei e falei, eu estou cansado, eu viajei essa semana, e eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Só que era o final de semana da Santa Ceia. E ao invés de ir para Itarumã, eu combinei com um colega de trabalho para a gente ir para Brasília, para ir num restaurante lá em Brasília. Só que quando eu saí de casa, aproximadamente 10 quilômetros, isso numa estrada rural, na fazenda, mas aí asfaltada, eu fui surpreendido com um boi na pista. E eu bati de uma forma violenta mesmo assim. E na época eu só tinha o Samuel ainda, estava a Lívia, o Samuel e eu. E aquele acidente ali, eu na hora fiquei muito preocupado, o que podia ter acontecido com eles. Perguntei a Lívia, o carro parou, perguntei a ela, estava tudo bem. O Samuel, graças a Deus, não teve nada. E depois eu fui ver o que tinha acontecido ali, presbítero Gabriel. Aquele boi, são muitas histórias de pessoas que morrem nesse tipo de acidente. Aquele boi bateu no carro, acabou com toda a parte do capô do carro, ali à frente do carro. Ele veio no vidro, o vidro marcou toda a minha mão aqui, inclusive quebrei esse dedo aqui, e só que o vidro achatou e o boi passou por cima do carro. O que pode ser isso? Só um livramento de Deus. Né? Não tem outra explicação. Isso, quantas pessoas, eu mesmo depois que já estava com o braço lá enfaixado, lá, depois tive que fazer uma cirurgia aqui, e aí muitas pessoas falam, mas eu conheço fulano, da minha família que aconteceu isso, e o Senhor me livrou. Graças a Deus. Então, assim, algo que fica marcado. E aí, o médico falou, olha, tem que fazer uma cirurgia. Eu fui uma pessoa que é parente também de uma prima minha, lá em Goiânia, ele fez a cirurgia, e depois da cirurgia eu voltei lá, ele tirou os pinos, colocou 2 pinos, ele tirou os pinos, e ele me falou, Wilton, tá tudo bem, tá tudo cicatrizado, você não tem nenhum problema aqui, não vai ter problema de mobilidade, nada, só que você nunca vai esquecer disso aqui. Então, isso marcou para mim, porque assim, eu deixei o compromisso que eu tinha feito para ir simplesmente um momento de lazer, né? De às vezes compartilhar um momento com amigos, assim, mas que não tinha nada com servir a Deus ali naquele momento. Era coisa pessoal mesmo, era coisa material, assim, era só para satisfazer o ego mesmo. E o Senhor me deixou marcado com isso, presbítero Gabriel. E aí, com isso, graças a Deus, eu tive a oportunidade de novo, né? O Senhor me deu a oportunidade da vida, o Senhor me livrou mais uma vez ali. E só que eu tive uma prova.
Quando eu fui, a primeira vez que eu pude ir de novo, participar da Santa Ceia naquele carro que já tinha sido reformado, na volta para casa, eu me envolvo no engarrafamento. Então, e assim, o Senhor me livrou, graças a Deus, não teve nenhum ferido ali, mas de qualquer forma, era Deus mostrando, Ele, em todo momento Ele está nos livrando, né? Por mais que a gente tenha prejuízos ali, materiais, mas o Senhor, mesmo que Ele nos prova, Ele sempre nos sustenta com a sua mão forte e poderosa. E eu sou grato a Deus. E com isso, nós tivemos, infelizmente, uma situação. Às vezes muitos irmãos conhecem, já ouviram a história, mas o pastor César, ele foi excluído da igreja onde ele congregava. E não é porque mau testemunho não, viu, irmão Gabriel? Às vezes o irmão Gabriel deve conhecer, mas os irmãos que não sabem, ele foi excluído por pregar a verdade. Foi excluído. Às vezes é até um absurdo assim, né? Mas ele foi excluído da igreja por pregar a verdade. E aí alguém falou para ele, né? Olha, lá em Curitiba tem alguém aí no rádio falando contra a televisão, né? Falando de uma forma diferente. Aí a gente já conhecia alguns pregadores aqui do Sul e ele falou, mas não espero muita coisa do Sul, não. Eu não. Aí, não, mas então você vem ouvir, né? E aí Deus nos alcançou através ainda do rádio, das ondas curtas, né? A gente já ouvia o pastor Ademar, a gente já tinha, assim, já ouvia, mas não era aquilo que, naquela época, imagina hoje, né? O evangelho já estava tão misturado assim que a gente já não dava muita atenção. E hoje, para mim, eu sempre falo isso lá na minha congregação, com os irmãos lá, nós somos poucos irmãos, mas eu sempre falo, para mim é um privilégio, um prazer poder congregar na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, presbítero Gabriel. Para mim é um prazer, é uma satisfação, assim, porque eu andei muito, eu viajei muito, eu conheço muitos lugares e visitei muitas igrejas. E eu considero que o Senhor nos deu um lugar de refúgio para nós servirmos a Ele. Eu gosto muito da expressão que o próprio pastor César usa, né? Que Deus nos colocou em um lugar de glória. Assim, sem dúvida. E realmente é uma grande oportunidade, assim, saber que Deus ainda tem preservado essa porta, né, presbítero Wilton? Com certeza, presbítero Gabriel. Inclusive, assim, tem irmão Helder Cruz, lá de Mineiros, assim, que tem, apesar de nós termos nos visto uma vez só, nós temos algo em comum, que nós fomos batizados pelo mesmo pastor. Olha aí. Né? Então, assim, e em tempos diferentes, assim, em lugares diferentes, e que eu tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo também, e ele veio também congregar conosco, e está hoje lá em Mineiros também servindo a Deus, e assim, Mineiros de Goiás. De Mineiros, estado de Goiás, é uma cidade... Quem nasce em Mineiros de Goiás é mineirense. É que a gente tem um irmão aqui na igreja, o irmão João Goiano, né, Matheus, o esposo da irmã Terezinha. E daí eu sempre brinco com ele, porque ele nasceu nessa cidade aí, Mineiros de Goiás. Eu falo com ele, o senhor não é João Goiano, não, o senhor é João Mineiro. Ele diz, eu sou goiano, rapaz. Então quem nasce em Mineiros de Goiás é mineirense. Isso. Mas isso. Que bênção. Então os irmãos foram batizados pelo mesmo pastor. Pelo mesmo pastor. Agora congregando. E congregando junto um homem, inclusive, que era um grande exemplo para a gente, assim. E ele, infelizmente, esse pastor... pela idade também, ele foi recolhido à glória também, e a igreja não conseguiu se sustentar na mesma doutrina, e ele já conhecia aqui o ministério e também veio congregar com a gente. Então, assim, e com isso, quando o pastor César veio congregar, depois descobriu, né, conversou com o pastor Ademar, e o irmão foi visitá-los lá, e Deus trabalhou na vida dele, assim, algumas dificuldades de adaptação, algumas coisas que na época, para a gente conhecia aquilo como uma inovação, porque a igreja, de alguma forma, às vezes
queria ver um movimento. Então, na época, para a gente bater palma, aquilo era uma dificuldade, assim, era algo, né? Porque nós víamos isso como algo de inovação. Quando o Espírito Santo parece que já não estava mais operando ali, e aí as pessoas queriam, né, dar um calor humano ali para ver se ajudava também, assim, né? Sim. Mas graças a Deus o Senhor nos alcançou, assim. E hoje nós temos o privilégio de ter o pastor Ademar como um pai, né? Um pai, um homem que Deus tem sustentado, graças a Deus. Claro que carece da oração de todos nós aí, para Deus continuar dando a ele saúde. Eu fico encabulado com 70 anos de idade e o vigor, assim, a disposição para pregar como pregou hoje, assim, né, presbítero Gabriel? E isso é algo que eu acho algo só por Deus mesmo, assim, só Deus. A gente fez, presbítero Wilton, nessa comemoração, né, Mateus? Foi de 70 anos que a gente fez dessa última vez, um vídeo aqui com o pastor. Ele respondendo. Ele não sabia que era um vídeo para comemoração, né, do aniversário dele. E daí no script tinha uma pergunta, né? Qual é o maior desejo da vida do senhor? E ele disse assim: trabalhar mais para Jesus, né? Glória então, assim, a Deus, 70 né? anos, e esse gás assim tremendo. Não, essa disposição, eu imagino, né? Ele comentou comigo que agora em fevereiro vai estar na Bahia, em março, né? Em março ou abril vai estar em Goiás, né? Então, assim, é algo maravilhoso, assim, graças a Deus, né? Uma grande oportunidade de estar junto com esses irmãos. E aí, presbítero Gabriel, eu tive a oportunidade de trabalhar na igreja onde eu congregava com jovens, fui líder de jovens lá, trabalhei com os irmãos. Só que chegou um tempo que já não tinha como, assim. E aí, só que eu tinha uma dificuldade. Meus pais tinham mudado, eu não tinha uma condição para ir para Itarumã na época, eu morava em Rio Verde. Não tinha uma condição na época de ir, só que Deus fez um milagre. Eu trabalhava numa empresa e eu viajava, eu prestava serviço para várias empresas, eu viajava. E aí um dia o patrão chegou para mim e falou: Wilton, eu preciso que você compre um carro, porque senão você fica um dia de ônibus para ir, um dia para voltar, você acaba aproveitando 3 dias só na semana. E eu preciso mais de você para dar assistência em outras empresas também. Eu preciso de mais disponibilidade sua. Eu falei: tá, mas eu não tenho dinheiro para comprar o carro. Como é que nós vamos fazer? Ele falou: você tem quanto? Eu falei: eu tenho 5 mil. E o carro é quanto? O carro é 15 mil. Falou: não, então vamos lá ver. Vamos lá. Chegou lá, ele falou, ele me apresentou 3 carros, tudo novo. Carro básico, na época, isso em 2000. Aí ele falou: olha, e se eu fizer o seguinte? Eu falei: só que eu tinha 5 mil, mas não tinha aquele dinheiro ali. Eu falei: eu tenho para receber dos clientes, né? Era vários clientes, eu tinha que receber isso. Ele falou: não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cheque, vou dar 5 cheques meu de entrada e o restante a empresa vai pagar para você do carro. E com isso me abriu a oportunidade de ir congregar lá em Itarumã. Meu Deus. Por quê? Aí eu já não tinha que ficar preso ali, né? Porque se eu fosse para lá, eu já perdi um tempo para me deslocar para as empresas. E como eu tinha o carro, aí para mim tudo ficou mais fácil também. E foi um presente de Deus para mim também, uma oportunidade. Eu comprei o carro em agosto. Quando foi em setembro de 2000, eu entrei em comunhão lá com o pastor César e começamos a congregar, e graças a Deus o Senhor tem nos dado esse privilégio até hoje estarmos aí servindo ao Senhor. Que maravilha. Ô presbítero Wilton, e como é para o senhor hoje olhar para trás e saber que a adolescência do senhor e a juventude do senhor foi gasta no reino de Deus? Isso não tem, eu não consigo, acho que não tem nem palavras assim, viu, presbítero Gabriel, para explicar isso assim. Eu sinto muito de não ter feito mais. Eu sinto muito, às vezes, assim, é aquilo, né? Conforme eu já relatei aqui, naquela experiência de, às vezes, em algum momento, distrair com alguma coisa ali. E vamos com os amigos ali. Claro, graças a Deus, Deus sempre me guardou. Mesmo entre os amigos, o Senhor me guardou. Mas, assim,
a minha vontade, com certeza, é ter feito mais. A minha vontade, é o único arrependimento que eu tenho nesse tempo é não ter feito mais. Mas assim, o que o Senhor fez para mim, o que o Senhor trabalhou na minha vida, e não tem nada. É aquilo que Pedro, quando Jesus falou, vocês também não querem ir após eles, né? O discurso está muito duro, vocês também não querem ir. É o que Pedro fala, para onde iremos nós? Não tem para onde iremos nós? Um certo dia, presbítero Gabriel, acho que é até interessante deixar isso aqui registrado. Nosso tempo eu sei que já é exíguo, mas um colega de faculdade, eu tive o privilégio de fazer faculdade, não para me engrandecer, mas é questão de conhecimento mesmo. E um colega de faculdade que estava pelejando numa igreja lá também para servir a Deus, e recentemente ele tinha aceitado a Jesus, e ele chegou para mim e falou, Wilton, você não tem vontade assim de conhecer o mundo, de ir lá no mundo para ver como é que é? Porque você está me falando aqui que você sempre serviu a Deus, que você sempre esteve na igreja servindo a Deus, e você não tem vontade de ir lá conhecer o mundo? E o Senhor me deu uma resposta que até hoje eu sou grato a Deus por essa resposta. Eu falei, vamos imaginar o seguinte, que nós estamos aqui num lugar que é muito bom. Um lugar maravilhoso, onde tem tudo que a gente precisa, onde todas as pessoas que nos rodeiam são amigas, que estão nos ajudando, ou nós temos a oportunidade de ajudar alguém. E eu fico sabendo de uma terra distante, onde todo mundo que veio de lá e está aqui não tem saudade daquele tempo, não tem saudade daquela terra e não quer nem voltar lá para visitar. O que eu quero ir fazer num lugar desse? Eu falei assim, eu comparo o mundo. O mundo é um lugar onde todas as pessoas com quem eu convivo hoje, que me falam da vida que tiveram lá, eu não quero uma vida dessa para mim. Então, se o Senhor me deu a oportunidade de servir a Ele, se o Senhor me deu a oportunidade, inclusive, de assentar com os príncipes do seu povo, o que eu vou procurar? O que eu quero mais para a minha vida, a não ser grato ao Senhor, meu Deus? Eu não tenho mais, eu vou me aventurar para quê? Vou me aventurar para quê? Se eu estou bem, se o Senhor tem enchido a minha alma de alegria, mesmo nas lutas, não é que nós estamos isentos, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado, presbítero Gabriel. Que deixa uma palavra final aos amados que nos acompanham agora. Eu sou muito grato a Deus, irmãos. Eu tive o privilégio de vir para a igreja, né, de vir congregar na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, de conviver com o pastor Ademar, ver a simplicidade desse homem, mas ao mesmo tempo a autoridade de Deus também na vida dele. Assim, eu sou grato a Deus por poder ter ele como nosso pai, como nosso pastor nessa jornada. Sou grato a Deus pela minha família também. O Senhor me deu, depois em 2003, agora, portanto, dia 25, próximo, faz 20 anos que eu me casei com a Lívia, né? Uma grande companheira nessa jornada. Dessa união nos veio o Samuel, o Lucas, e graças a Deus, sou muito grato a Deus pela vida deles. E cada dia, irmãos, a nossa jornada, ela tem que ser marcada pela nossa perseverança. Conforme eu até falei aqui, presbítero Gabriel, a respeito daqueles irmãos, né, do testemunho daqueles irmãos, os que perseveraram, receberam. E isso é uma questão bíblica, né? Não é uma questão aqui, uma experiência minha tão somente. É a Bíblia, aquele que for fiel até o fim, vai ser salvo, né? Será salvo. Então, isso, irmãos, são coisas maravilhosas. Para mim, hoje, assim, tá falando
com os irmãos, estar aqui nesse espaço, né? Um espaço nobre para mim, um lugar onde Deus tem operado, alcançado tantas vidas. Quantas vezes eu já chorei lá em casa ouvindo testemunho dos irmãos aqui, né? Trazendo assim coisas maravilhosas para o nosso coração. E é isso, nós temos que servir a Deus, nós temos que, a nossa vida tem que estar na mão do Senhor. Não adianta nós queremos dividir, né? Porque o que adianta eu ir lá para aquela terra arrasada, aquele lugar que ninguém quer ir, e aí eu vou querer ir para lá? Para que eu quero isso? Eu vou servir a Deus, eu vou continuar a minha jornada, porque eu sei que o Senhor tem uma promessa para nós. Não é agora. Às vezes alguém vai ficar até perguntando, e Pedro deixa isso muito bem claro para nós, porque ele fala que para Deus um dia é como 1000 anos, mas 1000 anos é como um dia. Então, nossa forma de medir a cronologia do tempo é diferente da forma de Deus. Mas uma coisa é certa, Pedro também fala, em um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. E nós estamos esperando. Eu não sei se o Senhor Jesus vai vir agora, hoje, agora nesse momento, ou daqui a 1 milênio, não sei. Eu só sei que nós devemos esperar. Nós devemos esperar. E é isso que nós estamos aqui aguardando, na grande misericórdia de Deus. Porque se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Eu sei que pode ter alguém ouvindo nesse instante, ou vai ouvir essa live depois, vai ouvir essa gravação. E o Senhor tem um propósito na vida de cada ser humano. O Senhor, Ele sabe a sua necessidade, Ele conhece os anseios da sua alma. E você pode ter certeza que somente o Senhor Jesus, na operação gloriosa do Espírito Santo na nossa vida, pode preencher os anseios, as necessidades, o vazio que há na alma humana. E o Senhor vai te alcançar, basta tão somente você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Meus amados, nós vamos finalizando então assim mais uma edição do programa Despertai. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Em nome do Senhor Jesus, fiquem na mais doce e perfeita paz do Senhor e até o nosso próximo episódio com a bênção e a graça de Deus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0. Ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.